Olá, começando mais um Mochileiro Podcast, direto da nossa sede no bairro de Agriões. E o tema hoje é alta montanha, né? Digamos um nível acima do que já se pratica aqui na nossa bela Teresópolis. E para falar sobre alta montanha comigo, subiu a serra para prestigiar o Mochileiro Podcast, Juliano Lorne. Primeiro, cara, para agradecer a presença aqui para falar desse esporte que tem a ver com Teresópolis e nos permite chegar na alta montanha. A gente pratica montanhismo escalada aqui e agora vamos olhar para fora, para cima, né, no caso. Perfeito, Marcelo, é isso mesmo. Teresópolis é uma cidade aí que respira montanha, né? Então a gente acaba até treinando aqui para ir para alta montanha. Então tem tudo a ver. Queria te agradecer pelo convite. Prazer te conhecer, estar aqui prestigiando. E vamos nessa, vamos bater um papo aí bem legal sobre escalada, sobre alta montanha. Vamos nessa. Aliás, antes de entrar no tema especificamente, é Juliano. Juliano com U. Com U. Pois é. Com U, não Juliano. O meu pai gostou assim e assim foi. Juliano. Imagino que a vida toda explicando lá, não, é com U. Exatamente. E aí tem a piadinha, né? Juliano. Então... eu sei guardar das devidas proporções e meu nome tem 2 L's. Então a vida toda eu tenho que... Explica lá que tem mais um L. Mas é diferente, é que é legal. Ô, Juliano, primeiro... Quando você começou a se interessar por alta montanha, né, que a gente não tem aqui no Brasil, sim, e para praticar você tem que ir para o exterior, como é que isso surgiu na sua vida? Então, na verdade, o meu primeiro interesse foi por montanha, por escalar montanha, e foi quando eu vim morar aqui em Teresópolis. Então, eu morei aqui em Teresópolis, eu acho que foi em 2014, se eu não me engano, passei aqui um ano e pouquinho aqui em Teresópolis, e me interessei por montanha, por escalada, montanhismo e tal. Depois disso, né, muitas coisas aconteceram, e eu acabei virando guia, né? Fiz cursos, fui ali me profissionalizando, me tornei guia de trekking, comecei a fazer os trekkings no Brasil, algumas escaladas. E a partir daí, eu comecei a olhar para fora, ver outros amigos, né? Até amigos aqui de Teresópolis, pessoas que eu conhecia de outros estados também, que faziam alta montanha, iam escalar na Bolívia, tinham escalado a Aconcagua, Kilimanjaro. E, cara, aquilo me interessou, me despertou, assim, uma vontade imensa de estar lá. Principalmente pelo desafio que né? Se tratando de gelo, frio, vento, altitude, tudo isso, isso sempre me chamou muita atenção. Então, eu comecei a pensar como eu poderia ir para aquele mundo também, né? Porque eu já praticava o montanhismo, então eu tinha uma base de treino ali, né? Já era um profissional da área, e eu comecei a buscar caminhos para poder chegar até a alta montanha. E isso aconteceu em 2021, logo um pouquinho ali durante a pandemia, né? A pandemia ainda não tinha acabado, eu fiz uma viagem para o Equador, e foi quando eu fiz a minha primeira expedição de alta montanha lá, que eu escalei 5 vulcões lá, e, putz, foi incrível. E eu me apaixonei de primeira, assim. Não, e pelo que eu eu acompanho você mais ou menos desde essa época aí. Sim. Você gostou e se deu bem, né? Se adaptou, né? Porque às vezes a pessoa tem interesse em um determinado segmento, mas ou o condicionamento, ou ela vai ter algum outro problema que não permite que ela faça, ou vai criar uma dificuldade que acaba desanimando. Mas pelo visto você se deu bem na altitude. Exatamente. Eu fui para o Equador com essa intenção de fazer uma expedição de 22 dias. Foram 5 vulcões que eu escalei lá, incluindo o Chimborazo, né, de 6.300. E a minha intenção nessa expedição era exatamente me testar, descobrir como o meu corpo se adaptaria à altitude. Porque eu tinha um bom desempenho já aqui no Brasil, né, nas nossas montanhas, e eu queria saber como seria lá, se eu poderia fazer aquilo também de forma profissional. E aí, para minha surpresa, na verdade nem foi tanta surpresa, eu já imaginava isso. Eu me dei super bem. Assim, o frio, né, o clima extremo, a altitude, isso não foi problema. Eu me senti muito bem naquele ambiente, e a partir daí eu decidi que eu queria me especializar em alta montanha. E é o caminho que eu venho seguindo até agora. Para quem se interessa pelo tema, por exemplo, vamos pegar aqui um morador de Teresópolis. O cara já fez todas as trilhas aí, escala, fez dedo, agulha, verruga. Pô, agora eu quero subir uma grande montanha, quero ter a experiência de pisar na neve, de sentir a dificuldade da aclimatação à altitude. Por onde começar? Então, a gente tem boas montanhas aqui próximo, boas altas montanhas, né, aqui próximo da gente, Cordilheira dos Andes. Está aqui bem acessível. E aí a gente pode falar, por exemplo, de Bolívia. Bolívia é um país que ele é relativamente barato, tem várias montanhas aí na faixa de 5 e 6 mil metros, montanhas incríveis,
montanhas onde você pode só fazer caminhada para chegar no cume, algumas outras montanhas técnicas onde você pode escalar. Tem áreas também que dá para você fazer curso de escalada em gelo, para você ganhar experiência. Então a Bolívia é um prato cheio para quem quer iniciar em alta montanha. Aliás, curiosamente, eu tive uma única experiência assim, em alta montanha e foi justamente na Bolívia. Eu estive lá em 2010, estava fazendo um mochilão com um amigo. Só que assim, não foi uma coisa pensada, até vai me ajudar a entrar no próximo tema aqui. Porque não foi uma coisa assim, eu não me preparei, eu não me programei antecipadamente para fazer. Sim. A gente já tinha organizado há um ano fazer um mochilão, Bolívia, Peru, Machu Picchu e tudo mais. Aí quando faltando 3 semanas para a viagem, a gente, vamos fazer uma alta montanha, já estamos aqui. Aí decidimos alugar, contratar uma agência lá para fazer, foi o Huayna Potosí. Huayna Potosí. É uma montanha super famosa, né? Só que resultado, né? Nem eu, nem ele fizemos cume. Eu fiquei a 5.200, tive todos os problemas de altitude que você possa imaginar. Imagina. E ele, esse meu amigo, foi até um pouco mais. Ele chegou naquela última crista ali, mas ele chegou tão mal ali, chegou a 5.900, se não me engano. Ele chegou tão mal ali que ele olhava aquela crista e não tinha força nem para dar mais um passo. E o guia, né, porque o guia Sabino, um guia local lá que a gente contratou, o Sabino chegou à conclusão que se ele tentasse, ele não ia ter força para voltar. Sim. Então optou, vamos voltar porque vai dar problema aqui para você. Então a Bolívia realmente, eu pela minha experiência, não só dessa experiência de alta montanha que não rendeu cume, mas o povo boliviano recebe bem o brasileiro também, né? Exatamente, eles são super receptivos com a gente. O fluxo de brasileiros na Bolívia é muito grande, tem também o fluxo de europeus, de americanos, muitos israelenses também, mas assim, muito brasileiro vai para lá, não só para fazer montanha, né? Os brasileiros vão lá para conhecer La Paz, para fazer os roteiros ali da Isla del Sol, né? Ali do Lago Titicaca, tem a parte do Salar de Uyuni também. Então assim, a Bolívia oferece todo tipo de turismo, mas para a gente tem essa parte específica do turismo de alta montanha. E o legal da Bolívia, falando de La Paz principalmente, é que as montanhas estão muito próximas da cidade, então elas são muito acessíveis. Não que as montanhas sejam fáceis, mas elas são acessíveis. Ou seja, você não precisa gastar dias de deslocamento para você chegar na base de uma montanha dessa para poder escalar. Com 2 horinhas, 1h30 saindo de La Paz, você já está na base de uma montanha de 6.000 metros. Então, isso é bem legal. Isso faz com que a gente gaste menos dinheiro. O custo total no final de uma expedição dessa acaba sendo menor. O tempo também, a duração dessa expedição acaba sendo menor. Então tudo isso é muita vantagem para um cara que quer iniciar em alta montanha, ter uma primeira experiência, né? Não vai ser uma experiência tão grosseira, tão dura, mas ele vai estar ali numa montanha de 5, de 6.000 metros. E vai dar base para o que ele quiser depois, né? Futuramente. Não dá para o cara achar que vai começar no Everest, logicamente. Pois é, exatamente. Ali na Bolívia você pode começar, ali vão ter montanhas fáceis, você vai aumentando o nível e tem montanhas muito difíceis também. Então, assim, tem para todos os gostos e técnicas, né? E bolsos também. Realmente, isso que você falou, o cara não vai começar pelo Everest. E tem gente, né? A gente já viu alguns casos de pessoas que foram para o Everest como primeira montanha, mas isso é muito mais contar com a sorte, né? E com outros fatores do que com uma programação detalhada, né? Você fazer um preparo de treino, um preparo físico, que são coisas que realmente fazem a diferença. Então, você começa ali 4, 5 mil metros e vai evoluindo. Aliás, eu lembro de nem vou citar o nome da pessoa, mas uma pessoa que fez Everest, ficou conhecida nacionalmente, que fez diretamente Everest, mas quando você olha para ela tem digamos, um histórico de atleta. Ela já tem um condicionamento muito bom em outros esportes e tal, aí até dá uma facilitada, mas não é uma exceção à regra nesse caso, né? Que a gente pode dizer. Juliano, para o cara começar a pensar em alta montanha, também é necessário fazer uma preparação física específica para chegar lá, né? Como é que você trata com isso? Por exemplo, eu cheguei aqui para você... olha só, Juliano, eu tenho uma experiência aqui, já fiz trilha, já escalei, mas não tenho experiência em alta montanha, quero fazer uma dessas aí com você. Como eu devo me preparar? Então, exatamente. Eu lido muito com o público, né, com os clientes que vêm da trilha e do trekking no Brasil para ter uma primeira experiência em alta montanha. E assim, é imprescindível que você tenha, né, que essa pessoa já tenha uma base, né, de treinamento, de trilha, de estar fazendo trekking, fazendo travessias pelo Brasil,
porque isso te dá resistência, né? Você cria resistência para você poder ir para alta montanha. Mas só isso também não basta. Então é importante que você faça ali uma preparação física, e aí existem já no Brasil alguns preparadores físicos que são voltados para alta montanha, né? Esse é um mercado que está crescendo. Então é importante que você tenha um planejamento de treino, de exercícios, com movimentos específicos, trabalhando a especificidade do exercício, né? Da atividade que você vai fazer. Por exemplo, é legal fazer natação, é legal fazer outros esportes? É legal, vai te condicionar. Mas isso não traz a especificidade do movimento do montanhismo, ou dos movimentos, né? Então, um preparador físico vai poder te auxiliar nisso. Então, é importante que você tenha essa base de experiência, a base de treinamento, e aí entra uma outra parte também, que é ter um bom psicológico, né? Que a gente está falando de alta montanha, são condições um pouco mais difíceis, um pouco mais complicadas do que as condições que a gente tem aqui no Brasil. Então é importante que você tenha um psicológico forte para você poder lidar com isso. Eu lembro dessa minha experiência lá na Bolívia, justamente isso, de eu chegar em um momento, eu nunca havia pisado tão alto. Então chegar a 5.000 de altitude, e a gente tem essa dificuldade de captação de oxigênio nessa altitude, e eu ver, tipo assim, o meu amigo tá a 5 metros de mim, já com guia, eu falei, não, eu tenho que chegar ali, dou 3 passos tentando acelerar, e o coração parece que vai sair pela boca. Aí nessa hora a cabeça vai meio que junto, né? Dá uma pânico, o que está acontecendo aqui? Parece até desenho animado, desenho do pica-pau que o coração vai saltitando. Então essa questão do psicológico, né? A pessoa controlar a mente, não, respira, segura e vai, realmente é muito importante. Agora, para quem não tem, por exemplo, eu quero fazer alta montanha, mas não tenho os equipamentos todos, que são equipamentos diferentes, de calçado, de roupa, de óculos e tudo mais. As agências oferecem para locação também, você tem parceria com empresas locais, né? Porque digamos que a pessoa, eu quero experimentar para ver como é que é. Então não vai gastar uma fortuna num casaco preparado, numa bota de alta montanha, num crampon, num piolê. Você tem essa parceria, como é que funciona para esse iniciante? Sim, a gente tem algumas parcerias nesse sentido. Isso funciona de expedição para expedição. Algumas expedições você consegue alugar em lojas que a gente recomenda, na cidade base, por exemplo, Mendoza, quando a gente fala da Argentina, falando do Aconcagua Cerro Plata. Então você consegue alugar lá, de boa. A gente recomenda a loja, eu vou lá com o cliente, isso funciona muito bem. Na Bolívia já está incluso, né? Inclusive eu ofereço curso de alta montanha na Bolívia, e já está incluso todo o material técnico, que aí inclui a parte de capacete, piolê, cadeirinha, botas duplas e mais alguma coisa que for necessário. O que a pessoa precisa levar basicamente são seus equipamentos pessoais, né? Então são os seus casacos, calça, meia, coisas assim desse tipo. Realmente, o cara não faz o menor sentido ele já comprar tudo, né? Porque afinal são equipamentos muito caros, né? A gente vai falar de uma bota dupla aí. Hoje no Brasil uma bota dupla custa R$6.000, né? Então uma lá esportiva, por exemplo, custa R$6.000, então não é muito interessante. Essa questão de você alugar ou de já contar com isso na expedição vai te facilitar bastante para você ter essa primeira experiência e a partir dali você decidir se é isso que você quer continuar fazendo, né? Se você gostou da experiência, se você se adaptou bem. Porque às vezes você gosta, porém você não consegue se adaptar à altitude, né? Isso é uma questão muito individual e algumas pessoas realmente não conseguem se adaptar. Então, vale a pena ter esses equipamentos oferecidos pela agência para você poder ir com tranquilidade e sem gastar tanto, né? Não, geralmente eu sempre falo isso aqui, falando do montanhismo tradicional, local, ou ciclismo, que eu faço ciclismo também. A pessoa, quero começar a pedalar. Que bicicleta eu compro? Fala, tem uma bicicleta antiguinha? Faz um teste primeiro. Se você vai, faz uma... gostou, cara. Se adaptou, vai embora, porque gastar dinheiro numa coisa que você não vai usar e depois ficar se lamentando não é fácil, não. Então a dica é realmente alugar, ir com um profissional. Vai no básico. Para facilitar, vai no básico. A gente falou um pouquinho da Bolívia aí, falando já de preparação, dessas excursões todas que você faz, curso de alta montanha. Que roteiros a gente tem na Bolívia? Realmente é um país muito acolhedor. Que opções a gente pode destacar para quem quiser conhecer a Bolívia aí, falando de alta montanha? Legal. Na Bolívia, como eu te falei, eu ofereço lá esse curso de alta montanha e ofereço algumas outras expedições, algumas outras montanhas lá também.
Então eu vou destacar aqui alguns lugares, algumas montanhas que são muito incríveis para a galera que não conhece, pode até procurar depois, joga na internet, procura para poder ter uma ideia do que eu estou falando, que é muito legal. Um local é o Condoriri. O Condoriri é uma região, é um vale, né? E ele fica no entorno de uma laguna, a Laguna Characota, e ali você tem pelo menos umas 7 montanhas aí na faixa dos 5.000 metros. Todas montanhas ali com neve, algumas com opção de escalada em gelo. O curso de alta montanha que eu ofereço, a gente passa 5 dias no Condoriri fazendo escalada em gelo lá. Progressão em glaciar e outras atividades. O Condoriri é lindo. Essa laguna, a gente tem alojamentos que ficam ali de frente para essa laguna, então é uma região incrível. Todo mundo que vai lá fala, cara, eu já viajei o mundo inteiro, já viajei para vários lugares, mas isso aqui é realmente incrível, é diferente de tudo que eu já vi. Então é um lugar que vale muito a pena a galera procurar, a galera dar uma pesquisada. Outra montanha, você conhece, é o Huayna Potosí, né? O Huayna Potosí é a cereja do bolo ali na Bolívia, né? Fica, se não me engano, 25 quilômetros de distância só de La Paz. Exatamente, está pertinho de La Paz, você vê ela o tempo inteiro. Quando você pousa de avião, você vê ela, quando você vai embora, você passeando por El Alto, né? Então, é uma montanha de 6.000 metros, 6.088 metros. É uma montanha que tem uma estrutura de refúgios, campo base, campo alto, então te dá um certo conforto para você escalar ela. E é uma montanha também que conta com algumas partes técnicas, que são fáceis, mas com umas partezinhas mais técnicas. Então você consegue se experimentar muito. É uma montanha que é segura, né? Ali tem vários guias ali no entorno que vivem ali, que se você quiser ir com guias locais também podem te oferecer uma boa experiência. Então o Huayna Potosí é realmente uma montanha incrível. Bom, a gente pode falar também do Illimani. O Illimani é uma montanha de 6.440 metros, se eu não me engano. E a montanha que é o cartão postal de La Paz, né? Se qualquer viela de La Paz, você vê ele. Você olhou pela janela, você vê o Illimani lá. Sabe que eu fiquei em um hostel ali, perto da Rua das Bruxas ali, quando eu fiquei, que você abria uma varandinha assim, aquele cenário, realmente é um cartão postal. É incrível. O Faz a Illimani varandinha é e lindo. tá ali decorando La Paz. O Illimani é lindo. E assim, é uma montanha de 6.440 metros, ou seja, é uma montanha alta, cara, realmente alta. E é uma montanha que não é fácil, ela tem um nível aí já mais alto se comparado com o Huayna Potosí. E aí é para quem já pelo menos fez o Huayna Potosí, está querendo elevar o nível, né? É uma montanha incrível também, te oferece diversos tipos de terrenos. Lá não tem estrutura, então você tem que acampar no campo base, depois acampa no campo alto e faz o ataque ao cume. E é realmente incrível. Eu já fiz essa montanha, fiz algumas vezes, já levei alguns clientes para lá e é uma experiência surreal. E já é realmente, quando você começa a pegar um nível técnico maior, né? Então, aí o cara que consiga fazer cume nessa montanha, realmente aí ele já pode almejar grandes aventuras por aí, né? Aí você já começa a pensar no Aconcagua. Porque assim, né? A gente está falando aqui da Bolívia, mas é aquilo, né? Não tem um montanhista que vá para os Andes que não pense no Aconcagua, né? Isso é Com uma... certeza. De 10 em 10, todo mundo faz isso. Então, assim, montanhismo é isso, é uma evolução, né? É uma escadinha. Você começa com uma montanha de 5.000, vai evoluindo, daqui a pouco você está fazendo uma de 6.400, 6.500. Daqui a pouco você faz ali o Aconcagua, e aí se você tiver disponibilidade, você vai fazendo montanhas maiores. É assim. E funciona dessa forma, né? É legal. Aliás, a Argentina, a gente descendo um pouquinho, né? Estamos na Bolívia, então descendo o mapa ali. A Argentina também é um parque de diversões para alta montanha, né? Eu vi que pelo menos 2 roteiros eu vi que você faz lá, tem bastante interesse, né? Cerro Plata e Aconcagua. Primeiro Cerro Plata, né? Como é que é o Cerro Plata para fazer? Então, a Argentina, cara, é parque de diversões. Eu digo que eu me formei como montanhista de alta montanha lá na Argentina, né? Eu já subi o Cerro Plata pra caramba, né? Então, é uma montanha que eu adoro e ela é difícil, hein? É uma montanha dura, cara. Bom, falando da expedição do Cerro Plata, da montanha ali e tal, ela fica a 80 quilômetros de Mendoza. Mendoza é uma cidade super grande, super conhecida, né, por todo mundo que vai para a Argentina, por conta das vinícolas, por conta do vinho Malbec de lá, né? Então, não só para o turismo de montanha, mas também para essa parte desse turismo ali mais romântico, aliás, né? Só te dar um tópico aí, eu tenho um grupo de amigos aqui que foi fazer o Cerro Plata ano passado, acho que eles escalaram mais garrafa de vinho do que Isso do que acontece. o Cerro Plata. Isso acontece.
você vai curtir o vinho, seja por não ter feito cume, aí você vai afogar as mágoas tomando vinho, e se você fez cume, você vai tomar vinho para comemorar. Então, assim, não tem como fugir, né? Mas, cara, o Cerro Plata fica a 80 quilômetros ali de Mendoza, ele fica numa cordilheira que se chama Cordón del Plata, e tem várias montanhas ali na faixa de 5.000 metros. O Cerro Plata é a mais alta, tem 5.950, e é uma montanha que ela simula muito a Aconcagua. Ela é bem parecida com a Aconcagua. E, na verdade, ela é até mais longa, apesar de ser mais baixa. Então, ela oferece uma dificuldade ali muito legal e que te prepara para expedições maiores. Por exemplo, para uma expedição do Aconcagua ou até outras expedições, por exemplo, no Himalaia e em outras cadeias de montanhas pelo mundo. Então, o Aconcagua é uma escola. Para quem foi para a Bolívia, fez o curso de alta montanha lá, quer evoluir, vai para o Cerro Plata, que ali você vai entender como funcionam as grandes expedições. É muito legal. E agora, o Aconcagua é o Aconcagua, né? O gigante das Américas. Aqui, especificamente de Teresópolis, a gente tem uma relação com a Aconcagua que não é muito interessante por causa da questão do Mozart, sim, que ficou lá, o Mozart e o Alexandre. Mas é o Aconcagua. Realmente, do meu grupo de amigos de montanha, sempre que se fala de montanha, por quem já fez a Aconcagua? Quem já fez a Aconcagua tem história para contar, independente da rota escolhida. Então, acredito que, quando se olha para baixo, apesar de realmente do Cerro Plata ter ser muito interessante para fazer, acredito que o Aconcagua seja um dos roteiros que te procurem mais para fazer, né? Como é que é uma expedição para a Aconcagua? Se propor a fazer a Aconcagua? O Aconcagua é uma montanha de muitas nuances, né? É uma montanha que, ao mesmo tempo, ela pode oferecer uma facilidade pela estrutura que você encontra lá, né? Até pelo clima, que às vezes é muito agradável, e às vezes ela pode ser muito difícil e, em alguns casos, até fatal, né? E assim, o Aconcagua é uma montanha que demanda uma preparação muito legal, uma preparação física, psicológica e também de experiência, né? Porque, assim, não é só uma questão física de você estar preparado fisicamente. É ideal que você já tenha feito outras montanhas antes, para que você tenha bagagem de montanha, né? O que a gente chama de ter a casca grossa, né? É importante você engrossar a casca para ir por Aconcagua. E tem a questão psicológica também, como a gente havia falado. Então, o Aconcagua, ele é uma expedição que ela leva mais dias por se tratar de uma montanha muito alta, né? A gente está falando aí de quase 7.000 metros, são 6.962 metros, então ela é muito alta. É uma zona ali que tem uma menor pressão, então, na verdade, ela oferece menos oxigênio até do que montanhas maiores do que ela. Isso é muito interessante. Para você ter uma noção, a mesma medida de pressão de oxigênio que a gente encontra no campo base do Aconcagua é encontrada no campo base do Everest. Caramba. Sendo que os dois têm 1.000 metros de diferença. O campo base do Aconcagua está a 4.300, o campo base do Everest está a 5.300. Então, para você entender a dificuldade, né, do que a gente está falando. Então, parece que o Aconcagua é até mais alto do que realmente é. Essa é a impressão que as pessoas têm. Tanto que o Aconcagua é uma montanha que ela é muito usada para certificar de que você está pronto para ir para o Everest. Para quem está fazendo os 7 cumes, né, ou quer fazer o Everest, normalmente a gente leva a pessoa para o Aconcagua antes. É lá que a gente vai testar ela. Se ela for bem lá, tem grande chance de se dar bem. Se ela for bem no Aconcagua, ela tem grandes chances de ir muito bem no Everest. Agora, realmente você falou da estrutura, né, quando a gente olha para o Aconcagua ali, porque como é uma montanha famosa, é uma montanha que desperta, que atrai olhares aí do mundo inteiro, trazendo aqui para o Brasil, do Brasil todo, querendo fazer a Aconcagua. Realmente os campos lá, que você vai subir no campo a campo, tem estrutura de cozinha, de telefonia, isso facilita bastante, né? Pois é. Na verdade, quando a gente entra no Aconcagua, ali falando da rota normal, o primeiro acampamento é Confluência, né? Tá 3.400. Confluência tem toda a estrutura, tem domos, tem barracas, tem cozinha, super legal. Depois de Confluência, a gente vai para o campo base, que aí a gente já está falando de Plaza de Mulas, né, que é super conhecido, que é o campo base do Aconcagua, está 4.300. No campo base do Aconcagua, é como se fosse uma cidade. É enorme, tem várias
vários domos, várias barracas cozinha, barraca refeitório, tem quartos lá, tem equipe médica, sabe? Tem Wi-Fi, você consegue acessar o Wi-Fi lá, tem uma tenda, um domo grande lá que é um domo café, então você vai lá, toma um cappuccino, compra uma cerveja se você quiser. Então, realmente, o campo base do Aconcagua ele oferece muito conforto e é uma cidade, cara. Você encontra tudo lá que você precisar. Só não tem, assim, uma agência dos Correios, do Banco do Brasil, mas de resto... Digamos que ainda não, né? Do restante tem tudo, sabe? Então, é muito legal. Ou seja, você está numa expedição em uma montanha difícil, uma montanha muito alta, mas ao mesmo tempo você está ali a 4.300, super confortável. Isso ajuda pra caramba, né? Assim, aliás, como é que as coisas mudam, né? Eu tenho um amigo aqui de Teresópolis, Leandro Nobre, Leandrinho, que teve experiência nos Alpes, nos Andes, rodou um tanto aí também. E o Leandrinho conta que quando ele esteve lá 30 e poucos anos atrás, a primeira vez, a dificuldade que era ele falar com a esposa dele, por exemplo. Pois é. Tinha que fazer uma ligação de uma central que nem sempre completava, e ele ficava na barraca, daqui a pouco alguém estava, conseguiu aqui a ligação, ele corria lá para avisar em casa que estava tudo bem, saber como é que estavam as coisas aqui. E hoje não, né? Realmente a internet, o WhatsApp, isso dá uma facilitada enorme assim, manter esse contato. Pois é, em curtas distâncias, né? E, bom, hoje uma coisa que se usa muito em ambiente outdoor é a Starlink, né? A Starlink tem facilitado muito. Então, lá na Aconcagua já estão fazendo uso, né? Então, você consegue internet de alta velocidade e você pode se comunicar ali com o seu smartphone, você consegue previsão do tempo, você vai falar ali com seus amigos, você grava vídeo, né? Você vai abastecendo ali o teu diário de viagem ali, seja no teu Instagram, vai informando teus familiares, né, sobre como está sendo a expedição. Ou seja, isso facilita muito, né, traz muito conforto. Agora, isso no campo base. Falando do campo base, para o primeiro acampamento, né, o acampamento 1, que é Canadá, que está a 5.050 metros, Canadá já não tem estrutura nenhuma. Então você chega lá, vai montar sua barraca, né? No caso, se você estiver sozinho, de forma autônoma, mas se você estiver numa expedição, vai estar sua barraca lá montada. A partir dali você vai para Nido de Condores, que está a 5.500. Nido de Condores também não oferece estrutura. O que tem lá é um container dos guarda-parques e de uma equipe médica para qualquer problema, né? Qualquer ocorrência que possa acontecer. Mas não oferece estrutura, não como o acampamento base, né? Sempre que a gente está falando de muita estrutura, desse conforto todo, a gente está falando dos acampamentos bases, né? Até porque é um local que facilita chegar com... Exatamente. Com transporte para levar o que necessita lá. Pois é. Agora, Juliano, o Aconcagua, apesar dessa beleza toda dele e atrair olhares, é uma montanha que não é fácil e, às vezes, o cume não é possível, seja por condições do tempo, o tempo pode não te permitir falar, nessa temporada você não vai, que tem que ter as condições adequadas para fazer. Ou por outros fatores, você acabou participando de uma situação de se falar de vida e morte na montanha, que é aquilo que a gente não espera encontrar, sim, mas pode acontecer principalmente quando se fala de alta montanha. Você acabou participando de um resgate de uma pessoa que estava em dificuldade no Aconcagua, né? Pois é, foi uma história, assim, dura, né? Foi um momento lá difícil. Eu acabei lidando bem com a coisa toda, mas realmente é um momento difícil para todo mundo que está envolvido, né? Porque não se tratou também só de um resgate, só de uma pessoa, teve várias coisas ali. Eu estava numa expedição com uma cliente lá no Aconcagua, uma expedição privada, e aí a gente já estava nos acampamentos superiores, a gente estava no ataque ao cume, né? A gente estava no dia anterior ao ataque ao cume, e eu tenho um aparelho que é um satelital, né? Um InReach da Garmin, onde eu troco mensagens ali via satélite, então eu tenho acesso à internet em qualquer lugar com ele. E eu já sabia que há 2 dias um americano, parece que ele fez cume, só que já era muito tarde, como 5, 6 da tarde, e descendo, ele colapsou por volta de 7, 8 da noite. Tentaram dar oxigênio ali para ele e tal, não conseguiram reanimar ele, e ele acabou falecendo. E ele faleceu ali perto da cueva, que fica a 6.700 de altitude. Então eu já tinha informação que o corpo dele estaria lá.
porque as condições estavam um pouco difíceis e não tinha como a polícia de resgate subir para retirar o corpo dele, né? Então, por si só, isso já é uma situação que é difícil, né? Você vê ali uma outra pessoa que faleceu, né, alguns dias antes, uma pessoa que, se você olhar, poderia ser um parceiro seu facilmente, poderia ser um cliente seu, poderia ser você. Afinal, ele estava ali escalando também. Não estou julgando se ele tinha experiência, se ele tinha preparação, não é essa questão. Mas é um montanhista que está ali na montanha. E é semelhante a você, aos seus amigos, seus outros amigos guias, seus clientes, né? Então, eu já sabia que a gente passaria próximo do corpo dele. Eu informei isso para a cliente, né? Para a gente já ir preparado, né? E assim aconteceu. Então, no ataque ao cume, por volta de 6.700, a gente passou próximo do corpo. Eu vi lá um homem ele estava meio que sentado assim, e eu até pensei em gritar alguma coisa para ele, se ele precisava de ajuda, alguma coisa, porque eu ainda não sabia que era ele ali. Eu sabia que teria o corpo, mas esse cara eu achei que estava sentado. Não sei que era uma pessoa morta ali, né? E eu pensei, antes de falar, antes de gritar assim e tal, e eu falei, putz, é o americano que tá ali, cara. E aí eu me dei conta que realmente era. Porque, na verdade, o nosso cérebro, ele engana a gente, né? A gente não quer ver, né? A gente não quer entender que aquilo ali aconteceu, né? O primeiro pensamento é esse. E aí eu falei com a minha cliente, ela viu também, então foi uma situação ali. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa morta na montanha, então não é uma coisa fácil. Eu olhei para ele, aí eu abaixei assim, coloquei o cotovelo em cima do joelho, fechei assim os olhos e chorei um pouco, não, sabe? Porque é uma situação que é o que eu tô te falando. Você empatia, se vê ali, né? Porque... exato. Você vê seus amigos ali, você vê um cliente, sabe? Não é uma coisa fácil. Não tem como não imaginar, por exemplo, a família dele recebendo a notícia. Exatamente. Depois. Ou ele que estava ali num sonho de escalar a montanha, cara. E, né, foi embora. Então, por si só, isso já é uma situação difícil. E aí a gente continuou subindo. Isso a gente estava se aproximando da cueva. Quando a gente já estava chegando na cueva mesmo, a 6.700, tinha um guia, amigo meu, que estava com 2 clientes, e uma das clientes, ela meio que tinha desmaiado já uma vez, ela estava ali muito fraca, estava muito mal. E aí eu perguntei, na verdade ele encordou ela, né? Ele amarrou ela com corda e tal, para poder descer em segurança, e eu perguntei a ele, eu falei, cara, você precisa de ajuda e tal? Tá acontecendo alguma coisa? Ele falou, não, tá tranquilo, ela tá um pouco mal, mas eu vou dar conta de descer. E nisso ele passou pela gente, bem lentamente, e eu continuei subindo com a cliente. Quando eu olhei para trás, essa menina já tinha desmaiado uma vez, então eu olhei, ela estava no chão, eles estavam tentando levantar ela, esse guia e essa outra cliente dele. E eu falei, cara, a situação não está tão simples assim, né? Vamos ver o que acontece. Eu estava subindo para o cume com a minha cliente, mas assim, eu não poderia deixar de olhar o que estava acontecendo ali. Afinal, a gente já tinha uma pessoa ali que tinha falecido. Não tinha por que ter uma outra, né? Então, eu fiquei ali tendo atenção com o que estava acontecendo e ao mesmo tempo falando com a minha cliente, subindo, né, continuando o nosso caminho. E aí eu olhei uma segunda vez, a menina desmaiou de novo. Eu falei, não é possível, né? A situação não está normal. E aí eu vi o guia tentando levar ela, né? Tentando colocá-la nas costas, tentando levar ela. E ele não conseguia. A menina tinha uns 70 quilos. Esse guia também, um excelente guia, mas ele também era magrinho. Ele tinha uns 70 quilos. Então, estava um esforço um pouco excessivo ali para ele. E eu vi que não tinha outra alternativa a não se ajudar. Então, eu já meio que preparei minha cliente ali, de que eu ia descer para conversar com ele, se ele ia precisar de ajuda ou não, mas eu já estava meio que com isso certo na minha cabeça de que a gente teria que ajudar. Eu não vi outra alternativa pelo que estava acontecendo. E quando eu desci para falar com ele, coisa de 50 metros, assim, 50 metros em alta montanha, né, a 6.700 de altitude. É meio quilômetro. É bastante coisa. Mas assim, beleza, eu desci lá, fui falar com ele. E ele ficou ali meio em dúvida, né, se ele realmente pedia minha ajuda, porque ele ficou ressentido de fazer com que eu abortasse o cume, né? Mas assim, eu expliquei para ele, eu falei, não tem essa, né? Se precisar de ajuda, a gente ajuda e sempre a vida vai valer mais do que o cume. Isso não é uma conta nem que eu faço, isso já é automático na minha cabeça, eu não preciso pensar para ver qual é o certo a se fazer, eu já sei, isso já é automático para mim. E realmente, quando eu cheguei perto, que eu vi a menina, ela estava branca, ela estava com um aspecto assim horrível, estava muito branca. Na hora eu já vi se ele tinha medicamento, ele tinha dexametasona, né, injetável, então a gente já fez uma aplicação ali nela.
e ela melhorou um pouquinho assim, mas ainda estava muito mal. O que eu tive de notícia depois é que ela estava tendo ali um princípio de edema pulmonar. Ela estava tossindo muito, estava uma situação bem caótica. E realmente, quando eu me aproximei, eu tive essa certeza de que a gente teria que abortar o cume e ajudar nesse resgate. E a partir disso, eu fui lá, comuniquei a minha cliente, né? Ela, a princípio, não gostou muito da ideia, porque realmente é difícil também, né? Você, como cliente, está ali, né? Se preparou para aquilo, e aí, de repente, você tem que abortar tudo. Até ela conectar na cabeça dela. Que era uma vida em que é uma jogo, vida, né? E que se a gente... E eu falei, deixei bem claro para ela. Falei, olha, se a gente não ajudar agora, se a gente for pro cume, a gente faz cume. Mas quando a gente descer, a gente vai passar, em vez de um corpo, por 2 corpos. O do americano, que já está ali, e o dela. Então, assim, a minha escolha já está feita. A gente precisa ajudar. E aí, beleza. A partir dali, eu já desci, falei com o guia, a gente começou a ajudar. A gente desceu com ela nas costas, né? Ele tentou carregar, ele não conseguia carregar ela por muito tempo. Eu carreguei mais tempo. Então, ele levou as mochilas e eu fui descendo com ela nas costas mesmo, né? A gente segurava o braço dela aqui porque ela já estava quase que inconsciente, ela não conseguia segurar na gente mais. Então a gente segurava as pernas e amarrava ela e ia descendo. E a gente está falando de um caminho, né, essa descida da cueva, que ele é bastante íngreme, por sinal, muita pedra solta e tal. Então, assim, tinha que ter realmente uma ajuda ali. Nisso chegaram mais dois montanhistas, um casal, e começaram a ajudar a gente. E a partir daí a gente foi descendo, numa dificuldade muito grande, muito demorado, né? E ela não dava sinal nenhum de melhora, até porque a descida era muito lenta. Realmente ela conseguia melhorar, mas quando a gente chegasse numa altitude de 5 mil metros, né? A gente estava a 6.700. Daí mais à frente a gente teve que fazer uma outra aplicação de dexametasona nela, e ela estava passando muito mal. Então ela vomitava, ela urinava, ela evacuava, era realmente... Então a gente tinha que ajudar ela, tinha que abaixar a calça dela, tirar a roupa dela ali, para poder ajudar ela, entendeu? Então é uma situação bem complicada. E aí a gente conseguiu chegar num ponto que a gente fez uma maca com 3 mochilas, inclusive a minha mochila, mais outras 2 cargueiras, com 4 bastões e uma corda. Então a gente conseguiu fazer uma maca, ficou perfeita. A gente colocou ela ali, a gente tinha um saco de dormir, então a gente colocou ela no saco de dormir para ela se aquecer. A gente colocou ela em cima dessa maca e aí chegaram mais 2 guias para poder ajudar. E aí a gente conseguiu baixar ela até os 6.000 metros. Então depois que chegou nos 6.000 metros, a gente colocou ela dentro de uma barraca, a gente começou a aquecer ela ali. Aí tinha uma médica em cólera, né, que estava... Uma médica começou a fazer um pré-atendimento ali e tal, entender do que estava acontecendo. E a partir disso, a polícia de resgate, eles subiram para poder tomar conta da situação, né, para poder fazer o resgate realmente e tal. A questão é que eles não conseguiram fazer o resgate lá em cima, quando ela começou a passar mal, porque já tinha 3 outras ocorrências na montanha. Ou seja, a demanda estava grande, eles estavam super ocupados, então não tinha jeito, a gente tinha que fazer. E a minha escolha, assim, foi super acertada, porque eu tenho total convicção de que se a gente não tivesse ajudado, ela realmente teria morrido, cara. Cara, que situação. Realmente, quando a gente sai para praticar uma atividade de lazer, se divertir, a gente não pensa que pode acontecer, mas pode sim, né? Estamos sujeitos, aliás, tem gente que fala assim, tá maluco, eu nunca vou ter risco. Cara, risco a gente tem que ir atravessando a rua aqui. Exato. Então, tem que saber se portar diante do perigo e de como proceder. Não, cara, parabéns pela iniciativa, porque deve ter sido batalha. Juliano, saindo aqui dos Andes, vamos para um pouquinho mais longe aí, né? O cara fez aqui essa brincadeira nos Andes aí, Bolívia, o Peru também tem opções, Chile, Argentina. Vou agora para outros cantos. Você tem também aí expedições para o Kilimanjaro, na África, que eu acredito que culturalmente também, né, além da questão da alta montanha, deve ser de uma riqueza enorme. Pois é, cara, exatamente. Kilimanjaro, eu fui a minha primeira vez agora, foi em julho, né? Eu estava na Bolívia e já aproveitei que já estava aclimatado. Eu montei uma expedição e já levei a galera lá para fazer o Kilimanjaro. Eu contei com todo o apoio de um staff local, né, guias locais ali, então...
foi muito legal. E assim, só de estar na África, né? A gente fala que a África é a mãe da humanidade, né? O continente mãe ali, né? E eu nunca tinha ido para a África, foi a primeira vez, então fui lá para a Tanzânia. E assim, o impacto cultural é muito legal, né? Você poder entender aquela questão ali, principalmente dos biomas, né? A parte social também. Eu falei dos biomas falando ali da parte dos safaris, de como eles lidam com os animais, né? Que são animais gigantescos, né? A gente tá falando de leão, elefante, girafas. A gente vê muito animal aqui no Brasil, mas não desse porte, né? Você imagina um elefante, coisas assim, né? É diferente. E a parte social também, né? De como as pessoas lá se comportam, de como a sociedade é distribuída e tal. A parte cultural, que é muito incrível também. E a montanha, né? A gente está falando do Kilimanjaro, que é a montanha mais alta do continente africano. O Kilimanjaro é praticamente uma ilha, né? No meio da África. Porque o Kilimanjaro não está numa cordilheira igual o Aconcagua, que tem várias montanhas. É só aquele gigante ali no meio da savana. Pois é, não é igual o Everest, que está lá no meio do Himalaia. Ou o Mont Blanc que está ali nos Alpes. É exatamente o que você falou, é aquele gigante lá no meio da savana, onde o cume dele é um vulcão, né? Então ele é cônico e o cume dele é nevado, cara. É incrível, é lindo, é lindo, é lindo. E a forma como as expedições são organizadas lá também são super organizadas, sabe? Os locais lá, os staffs, eles cuidam da gente de uma forma incrível. Eu nunca me senti tão bem numa montanha como eu me senti lá no Kilimanjaro. E olha que eu sou um cara que gosto mais do rock and roll, sabe? Eu gosto mais ali de estar na barraca, quando o clima tá às vezes um pouco pior, assim. Quando eu tô escalando, para mim, eu gosto desse clima mais desafiador. E lá na Aconcagua é relativamente fácil. Na Aconcagua. Lá no Kilimanjaro é relativamente fácil, porque os dias de caminhada são tranquilos, o clima ele não é tão extremo, né, como em outras montanhas. Então você passa bem, cara. Você se alimenta muito bem. É incrível. Aliás, Teresópolis também tem uma relação com o Kilimanjaro, que é o Mozarcatão, né, o nosso lendário Mozarcatão. Uma das vezes que ele entrou para o livro dos recordes, para o Guinness Book, foi quando ele bateu o recorde de ascensão da Aconcagua. Isso lá atrás, anos 90. Hoje, logicamente, com tudo que se tem de avanço, né, da preparação física e tudo mais, o tempo dele deve estar muito longe do que há hoje. Mas na época ele bateu o recorde de ascensão do Aconcagua. Kilimanjaro. Kilimanjaro, o Aconcagua pegando a gente do Kilimanjaro. E ó, uma coisa que você falou, cara, você fala sempre, né, óbvio que você tem que falar, do Mozarcatão, né? A gente tá aqui em Teresópolis, o Mozarcatão foi uma referência, primeiro brasileiro a fazer o Everest, né, junto aí com o Niklevits e tal. E assim, o cara que mais me chamava atenção quando eu comecei a olhar pra montanha, querer entender isso, era o Mozarcatão, cara. Eu tinha uma fascinação nele que eu achava ele o máximo. Então, eu li tudo sobre essa expedição dele, que ele foi lá para Kilimanjaro, a Aconcagua, e ele tentando fazer os 7 cumes, a expedição do Everest, né? Então... Ele era um cara realmente diferenciado, né? Todo mundo... Eu não conheci o Mozart pessoalmente. Curiosamente, o ano que eu comecei a praticar montanhismo foi o ano que o Mozart faleceu. Alguns meses, o Mozart faleceu em maio, se eu não me engano, um pouco antes, e eu comecei a praticar montanhismo em julho daquele mesmo ano. Então, coincidentemente, eu comecei nessa época, então não conheci. Mas todo mundo que conviveu com ele aqui, o pessoal das antigas, fala que era um cara diferenciado. Vamos agora para mais longe, para o que o pessoal almeja realmente, né, que é a região do Everest. Logicamente, o Everest, o teto do mundo, aí, quase 9.000 de altitude, já é um sonho um pouquinho mais distante, que exige um pouco mais de preparação, não só física, mas também de financeira, porque para fazer Everest tem um custo alto, muito alto, aliás, para fazer a montanha em si. Mas, para quem curte a alta montanha e quer vivenciar o Himalaia, o Everest Base Camp é o passeio a ser feito, né? Pois é, cara. A gente falando assim dos principais trekkings do mundo, né? Principais viagens de trekking, de montanhismo, o Everest Base Camp é disparado aí a mais conhecida, a mais desejada, né? Bom, a gente está falando de você chegar na base da maior montanha do planeta, tá no meio, no coração ali da Cordilheira do Himalaia, ter contato ali com os povos, né? Com os Sherpas, com os locais, com a parte cultural também da capital do Nepal, que é Katmandu,
né? Ter contato ali com o budismo, com o hinduísmo. Então, assim, muda tudo que você entende sobre viagem, sobre essa parte cultural, porque, querendo ou não, né, a gente viaja com muito mais facilidade aqui para os Andes, né? Então, é uma coisa, ou então para a Europa, Estados Unidos. E quando você vai para a Ásia, principalmente falando de Nepal, um país super antigo, com uma cultura super tradicional, cara, é muito diferente. Então, é muito legal para quem vai aberto, né, a ter novas experiências, a entender o mundo como ele realmente é, e não da forma que a gente quer que seja, né? Como o mundo realmente é. Isso é uma frase até do Amir Klink, ó, tem que dar os créditos para ele. Entender o mundo como ele realmente é, cara, é uma viagem fascinante, fascinante. E se tratando do Basecamp, é uma viagem que você sai de Katmandu, você pega um voo até Lukla, né, que é conhecido como o aeroporto mais perigoso do mundo. Tem um pouco de sensacionalismo aí, né? Tal, mas nas imagens, eu nunca estive lá, mas nos vídeos e tal, nas fotos é meio estranho, né? Aquele aeroporto pequenininho, tem uma pirambeira ali, uma piramba ali. O aeroporto é super pequeno, a pista é pequena, a pista é inclinada, então você pousa subindo, né? E quando você vai fazer a decolagem, você desce para ter mais impulso, né? Então, no final da pista tem já uma montanha aqui, então realmente assusta um pouco, né? Tem até um programa, eu não lembro o nome desse programa na televisão, que fala sobre os aeroportos mais perigosos do mundo e fala sobre o aeroporto de Lukla, né? Mas assim, eu já pousei lá boas vezes, cara, umas dezenas de vezes, e sempre foi muito legal, muito tranquilo. Dá um pouquinho de medo, assim, mas nada muito diferente do que é pousar no Santos Dumont ali no Rio de Janeiro também, né? Eu sou carioca, então costumo pousar ali bastante. É mais ou menos a mesma coisa. Além dessa questão cultural, né, de você estar ali nessa região, eu acredito que a sensação de você poder ver o Everest, ver as outras montanhas famosas do entorno, mesmo que você não vai fazer cume, para quem vive a essência do esporte, deve ser muito legal, né? Pois é. Marcelo, eu já tinha escalado bastante montanhas quando eu fui a primeira vez fazer o Basecamp do Everest. E eu achava que eu não seria impactado, eu achava que ia ser uma coisa muito tranquila, assim, muito de boa. Eu até tinha um pouco de... eu até era contrário aí. Eu pensava assim, eu só vou quando eu for para escalar o Everest. Só que eu falei, não, eu não posso, né? Eu tenho que me permitir também, né? Afinal, é uma viagem super conhecida, né? É um roteiro que está aí já. Eu falei, não, é o seguinte, vou organizar uma expedição para lá e vou, cara. Quero ir lá conhecer, mesmo que eu não vá para escalar Everest agora. Eu quero ir lá conhecer, entender o que é aquilo. E aí eu fui com a cabeça aberta, assim, e realmente me surpreendeu. E é isso que eu tô te falando. Eu já tinha uma bagagem de montanha muito grande, e quando eu cheguei lá, eu fiquei surpreso, cara. Primeiro porque depois que você pousa em Lukla, que você começa a caminhada, você está caminhando a 3.000 metros, as montanhas estão a 6. Ou seja, não é muito simples de você ver essa diferença de altitude assim. Quando a gente fala da Bolívia, você está a 4.000 metros e você vê as montanhas a 5, a 6, são 2.000 metros. Lá no Nepal, você está a 3 e você vê as montanhas a 6. São 3.000 metros de diferença, às vezes até mais, né? Quando você está caminhando a 4.000, as montanhas estão a 7. Quando você está caminhando a 5.000, já próximo ali do campo base, as montanhas estão a 8.000. E aí você vê ali o Everest, Lhotse, dependendo de onde você está, dá para ver o Makalu. Então, assim, cara, você vê montanhas gigantescas, são paredes imensas. Uma montanha que toma conta de todo o trekking é o Ama Dablam. Ama Dablam é conhecido como uma das montanhas mais bonitas do mundo, né? É um pináculo de rocha apontado para o céu. E, cara, você fica... Parece que é magnético aquilo. Você fica olhando para aquilo ali como se fosse um ímã te atraindo, sabe? São montanhas incríveis. Incríveis. Então, todo mundo tem que fazer, cara. Todo mundo tem que experimentar. Para quem é do meio, é a experiência a ser vivida. Agora, você falou do Ama Dablam, você acabou passando um susto lá nessa última vez que esteve no Everest, né? Você ia tentar fazer cume, tava nessa incursão... E acabou sofrendo um acidente, passando um perrengue lá. Pois é, cara. Foi uma história boa, assim, né? Eu fui pro Nepal levando uma expedição pro campo base, né? Levando os clientes. A partir dali, eu levei também um cliente para escalar o Lobuche East, que é uma montanha que fica ali bem próxima do Everest. Tem 6.120 metros. E, aproveitando essa aclimatação, eu fui para escalar o Ama Dablam. O Ama Dablam é uma montanha que é técnica, né?
Ela é bem técnica e ela tem 6.812 metros, nessa faixa. Só que eu estava bem preparado, eu estava bem fisicamente, né? Eu costumo escalar montanha durante o ano inteiro, alta montanha, e ter um treinamento bem intenso, então eu estava bem, estava confiante. Porém, eu fiz uma escolha errada, cara, da minha bota. Eu tenho uma bota dupla, né? A bota dupla é muito boa para montanhas de 6.000 metros, assim. E eu achei que ela serviria e que funcionaria. Eu já vi outras pessoas escalando a Mont Blanc com essa bota dupla. Mas quando a gente estava na montanha, acabou que estava muito mais frio do que o esperado. E aí eu ainda tive a chance de comprar a bota tripla e não comprei. Eu fui na loja, experimentei quando eu estava em Katmandu, experimentei e tal. E acabei não comprando. Falei, depois eu compro quando eu for voltar para o Brasil, não preciso comprar agora, né? E acabou que se fez necessário. Bom, mas o ponto a gente estava escalando, eu tinha contratado um guia local para poder me dar o auxílio lá, né? Para não escalar sozinho. E a gente estava escalando e estava tudo ótimo até o dia de ataque ao cume. Quando a gente foi sair para o primeiro ataque ao cume, depois de 1 hora de escalada, o Tech, que era o meu guia, ele começou a sangrar pela boca e pelo nariz. Na hora ali não deu para saber se foi algum vaso que estourou, se foi algum problema mais sério e tal. E ele estava até querendo continuar, né, escalando, só que ele começou a botar bastante sangue. Então eu já falei com ele, vamos voltar para o acampamento, a gente descansa, a gente te medica, trata, vê o que é isso, se for possível a gente tenta amanhã de novo, se não for, a gente volta e eu vejo uma outra possibilidade, né? Não dá para fazer as coisas assim de atropelo, né? Além dos riscos que a montanha já oferece, né? A gente tá falando de uma montanha que não é muito fácil. E aí, beleza. Ele topou, a gente voltou para o acampamento, né? Para o acampamento 2. E lá a gente descansou, ele medicou, tal, aquela coisa toda. E no final acabou que era só um vasinho que tinha estourado e tal. Não foi nada muito sério. E aí a gente organizou para no dia seguinte fazer o ataque ao cume. E assim a gente fez. Ele estava bem, eu estava muito bem. E a gente foi. Tinham outras 2 duplas escalando também. E eles estavam escalando lá. Quando a gente chegou na faixa de 6.300, onde fica o acampamento 3, o Tech quis esquentar um pouco de água. Só que ele demorou muito para esquentar a água. A gente tinha uma barraca montada lá, que estava montada já de outras expedições. E eu fiquei ali na barraca e eu dei uma cochilada, assim, de uns 40 minutos, assim. Uma boa cochilada, sabe? Porque ele estava esquentando água e demorou muito. A partir disso, quando eu acordei, a gente continuou escalando, mas quando eu acordei eu já senti que meus pés estavam muito frios, né? Eu não tirei a bota em momento nenhum. E eu achei que com o movimento, quando a gente voltasse a escalar, os meus pés iam aquecer, ia ficar tudo bem. E aí a gente foi escalando, a gente foi passando, chegamos a 6.400, 6.500, a 6.550, essas 2 duplas voltaram, né? Eram montanhistas europeus, eu tinha falado com eles alguns dias anteriores, né? E eles voltaram. Eles acharam que as condições estavam muito difíceis, estava muito vento, realmente, estava muito frio, e estava soprando muita neve, né, nas cristas. E eles decidiram voltar. E aí a gente continuou avançando. Chegando a 6.600 metros, para ser bem exato, a 6.606 metros, eu comecei a sentir muito meu pé. Principalmente meu pé direito. E eu já não estava sentindo nada, parecia que era um tijolo. O que eu sentia é como se meu pé fosse um tijolo. Eu não conseguia sentir os dedos, eu não conseguia movimentar os dedos. Então estava dormente num nível assim que estava até um pouco insuportável. E aí eu conversei com o Tech e falei com ele, falei, cara, fisicamente eu estou bem, a gente até consegue chegar no cume. Só que eu acho que se a gente for para o cume eu vou perder o pé. E eu não quero correr esse risco. Não vale a pena para mim. Eu acho que a gente volta daqui. E aí ele prontamente entendeu, né, a gravidade da situação. E aí a gente começou a retornar de 6.600. E aí a gente foi voltando, estava tudo bem, a gente ia alternando. Às vezes ele ia na frente, às vezes eu e tal. E o Mont Blanc é uma montanha técnica, então ela tem muitas paredes de rocha, muitas cordas fixas, né? Então, para você subir, você tem que subir com o Gilmar, né? Você tem que subir com a ascensor pela corda. E quando você está descendo, você tem que ir rapelando. É como se fosse, assim, a grosso modo, fazendo uma comparação, um dedo de Deus, assim, sabe? E aí, cara, por volta de 6.200, ou seja, eu já estava com o pé congelado, né?
por isso a gente abortou o cume. Às 6h200 eu fui rapelar uma parte, uma seção de gelo. O Tec já tinha descido, ele estava mais à frente. Quando eu fui rapelar essa seção de gelo, que eu dei um espaço e fui descer para pisar num platô de gelo, esse platô colapsou. No que colapsou, ele me jogou para a parede, né? Eu fiz um pêndulo, porque a corda estava fixa em cima e eu estava bem na crista, então eu pendulei para o meu lado esquerdo. Só que eu fiz um pêndulo, assim, de uns 10 metros, né? E foi na parede, assim. Eu fiquei numa queda ali de 1.600 metros. Dava para ver o campo base lá embaixo. Então, assim, na parede realmente íngreme. Não foi numa parte ali da montanha, foi na parede exposta. E ali eu travei a corda ali com a mão. Porém, nesse pêndulo, nessa queda, eu bati minha lombar, bati minhas costas. Então, eu fiquei meio que paralisado, o meu lado direito, né? Que eu tinha enrolado a mão na corda e fiquei travando ela aqui. E eu fiquei ali na parede. A primeira ação que eu tive foi entender o que estava acontecendo, né? Porque depois da pancada eu perdi ali um pouco a noção do que tinha acontecido. E quando eu estabilizei na parede, eu fiquei olhando para entender o que estava acontecendo. Então eu olhei para baixo, vi o campo base lá embaixo, vi aquela parede gigantesca. E eu imaginei, né? Se eu cair aqui, tchau, tchau, né? Sem chance, assim. Eu olhei para cima e a corda, eu estava preso na corda fixa, ela estava bem na crista de uma pedra. Tinha uma pedra assim e a corda bem na crista. E era uma corda fina de nylon, né? É uma corda que é usada mesmo para as escaladas no Himalaia, né? De corda fixa. E eu falei, cara, não dá nem para me mexer muito, porque eu não tô afim de ver se essa corda pode arrebentar ou não, né? Então eu vou ficar aqui quietinho e, bom, eu preciso agora avaliar o que eu preciso fazer para sair daqui. Nisso eu chamei pelo Tec, né? Que era o guia local, chamei por ele 4 vezes, né? Gritei o nome dele e ele não respondeu, ele não deu sinal, ele estava mais à frente, então acho que ele nem viu o que aconteceu, ele nem sabia o que estava acontecendo, né? E eu percebi que a situação era essa, eu falei, beleza, eu preciso sair daqui por minha conta, né? Não vai ter outro jeito. E aí com a minha mão esquerda eu consegui sacar o ascensor que estava no rack da cadeirinha, tirei o ascensor, consegui conectar na corda fixa. E aí fui subindo ali, né? Eu tava de crampon, então fui botando o crampon na pedra e puxando ali o ascensor para cima e subindo num esforço, né? Um super esforço. Afinal, eu tava com a lombar ali ruim, tava todo torto, tava doendo pra caramba. E aí eu consegui subir por volta de 4 a 5 metros. A parede que eu precisava subir para conseguir sair tinha em torno de 10. Só que quando eu cheguei nesses 4, 5 metros, tinha uma corda fixa congelada. Ela estava em diagonal, assim, ó. E aí eu peguei ela, né? Era a opção que eu tinha, né? E eu fui usando ela para poder ir me puxando de volta à rota. Então eu consegui chegar à rota e aí consegui me estabilizar. O engraçado foi que durante a queda, o tempo que eu precisei subir pela corda, eu não me desesperei em momento nenhum, não tive nenhum problema assim. Eu entendi a gravidade da situação e consegui lidar com aquilo ali. Mas quando eu fiquei a salvo, que eu sentei num platô de gelo na rota, eu comecei a suar, eu comecei a ficar nervoso. Parece que é a adrenalina ali agindo, né? Depois daquela situação difícil que você passou. E eu fiquei ali uns 10 minutos sentados, cara, e suando e tentando entender o que tinha acontecido, que eu poderia ter morrido, que foi uma situação limite. Agora, no final, você conseguiu aí se auto-resgatar, voltar a esse ponto e teve o apoio para voltar para o acampamento que você estava anteriormente para descer, né? Pois é, foi isso. Na verdade, eu não tive muito apoio, né? Eu voltei para a rota, consegui ali me restabelecer, comecei a descer com muita dificuldade, porque o pé estava congelado e a lombar estava machucada, então estava um pouco difícil para caminhar mesmo, então eu fui rapelando, né, nas sessões que precisava rapelar, e o Tec foi na frente. Ele foi na frente para poder preparar comida e tal. E, bom, a gente foi chegar no acampamento, eu cheguei no acampamento, era 8h30 da noite. Então já estava escuro, né, e tal. Só que eu já tinha percebido que meu pé estava congelando, eu precisaria sair dali de alguma forma, né. Então eu tenho um Garmin, o InReach, que é um comunicador satelital, e eu já pedi um resgate de helicóptero. Depois que eu me restabeleci da queda, eu já entrei em contato ali, troquei mensagem ali com a central deles e marquei o resgate de helicóptero para o dia seguinte, às 7 da manhã, do acampamento 1, que era o acampamento onde a gente ia ficar.
Então, eu cheguei nesse acampamento 8 e pouco da noite, jantei e dormi com a roupa que eu tava. Não tirei bota, não tirei nada. Acredito que exausto, porque as condições todas, além da altitude, o que você precisou passar para poder voltar para lá? Pois é, exausto física e mentalmente, né? Pelo que tinha acontecido, né? E eu também não quis mexer em questão de roupa, nada, porque eu não queria tirar a bota ali. A gente ainda estava a 5.700, então eu não queria tirar a bota ali e ter o risco de congelar ainda mais o pé. E eu também nem estava querendo olhar para ver o que tinha acontecido ou como ele estava, entendeu? Como o resgate de helicóptero já estava programado, estava tudo bem. Quando foi no dia seguinte, 6h45 ali eu acordei, já comecei a preparar minhas coisas, ouvi o barulho ali do helicóptero, aí eu já saí para ver do que se tratava, já terminei de arrumar minhas coisas, deixei tudo pronto ali. O helicóptero passou, fez um voo para ver como estava a situação, não dava para pousar, ele voltou no campo base, isso tudo é questão de 5, 6 minutinhos, né? Helicóptero bem rápido. Pegou um long line, que é aquele cabo, e levou um resgatista nessa long line para fora do helicóptero, né? Então ele passou por cima do acampamento, aí ele para um pouco, ele fica ali estático, e aí o resgatista me conectou ali na cadeirinha, me conectou ali nos mosquetões e fez a minha extração, fez o meu resgate dali. Dali a gente foi para o campo base do Amadablan, chegou lá, eu entrei no helicóptero, já fui direto para Katmandu, direto para Lukla. Cheguei lá em Lukla, eu fiquei meia hora esperando, que é o normal. Quando um helicóptero tivesse vago, eu entraria nele, então eu entrei nesse helicóptero, mais uma horinha eu fui para Katmandu e já tinha uma ambulância me esperando no aeroporto. Então eu fui direto para o hospital. Cara, e não perdeu os dedos, nada do tipo. Chegou a ficar preto, fica dar aquela... Pois é. Não perdi nada, assim, perfeito. Meu pé aqui tá perfeito. Não é o pé mais bonito do mundo, mas ele tá perfeito, tá muito funcional, né? Com todos os dedos. Mas é o seguinte, eu tive um congelamento, né? Frostbite, que a gente chama, de 2º grau. Primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Terceiro e quarto grau, normalmente, é necessário algum tipo de amputação, né? E no 2º grau, eu consegui recuperar bem. Eu não fiz nenhum tratamento excepcional. Uma coisa que acontece muito é que você precisa colocar o pé numa água morna ali durante vários dias para poder ir reaquecendo a área, né, gradualmente. Outra coisa é tomar remédios que vão melhorar a sua circulação. E tem um remédio que ele é amplamente conhecido e difundido que melhora a circulação, que é o Viagra, né? Então eu tomava 4 Viagras por dia, sabe? De manhã, hora do almoço, à tarde e à noite, para poder melhorar a circulação, né, dos vasos sanguíneos, né, dos membros periféricos e tal. Então esse é um ponto. E tomava alguns outros remédios também, anticoagulante, etc. E fiquei 4 dias no hospital lá em Katmandu. Fui super bem tratado, de boa. Agora, até quando se fala nos perigos da alta montanha, né, que tem alguns riscos envolvidos, além da dificuldade de captação de oxigênio, de aclimatação e tudo mais, é o congelamento das extremidades, né? Inclusive já vi relatos de gente que perdeu a ponta do nariz. Isso acontece realmente. Em alta montanha, né, devido ao frio, tudo que é extremidade, ponta do dedo das mãos, dedo dos pés, orelha, nariz, tudo isso você tem que ter muito cuidado, né? O ideal é que você não deixe nada exposto, que você cubra ali, seja com balaclava, com bandanas, né? Com as luvas adequadas para as mãos, com as botas adequadas para os pés. E até na hora de ir no banheiro também é importante ter cuidado, né? Agora, só deixar um ponto aqui, porque quando se passa por situações como essa, são acidentes, como a gente falou, acontece em qualquer esporte, em qualquer situação pode ocorrer acidente, tem suas dificuldades. Aí tem gente que fala assim, tá maluco que eu vou num lugar desse? Vai fazer o que lá? Eu falo, gente, é viver, né? A vida tá aí para ser vivida, né? Procurar experiência onde se enquadre. É até o que eu falo às vezes, tem um irmão mais novo que eu, tem enteado. Você não precisa fazer o que eu faço, o que eu gosto de fazer. Isso é o que me faz bem. Sim. Então ache o que te faz bem e viva, porque a vida é uma só, né? E é curta. A gente não sabe nunca quando vai sentir, quando vai ser a última vez que você vai ver alguém, que você vai abraçar alguém. Então a vida é legal por causa disso, que a gente não sabe até onde é o nosso prazo de validade. Se a gente ficar preocupando, se escondendo, não pode até viver muito, mas de certa forma não viver nada. Bom, Juliano,
para a gente encerrar, cara, eu queria que você falasse um pouquinho da sua profissão, do trabalho de guiamento, né? Porque você veio acumulando essas experiências todas ao longo dos últimos anos, além da experiência anterior em trekking, escalada e tudo mais, depois começou a aplicar na alta montanha, e isso te credenciou a guiar grupos aí nos Andes, nos Alpes, no Himalaia. Você olha lá onde você não foi, você pega a sua experiência, vai aplicar lá. E muita gente, nem todo mundo tem aquela, digamos, expertise para poder organizar uma expedição, para poder fazer uma preparação física, para poder se desenrolar num país com uma língua, com uma cultura diferente. Então, nessa hora, principalmente para esse tipo de pessoa, o trabalho do guia é fundamental, né? Então, fala para mim, como é que funciona o seu trabalho, o que oferece um guiamento, né? Uma pessoa chega assim, Juliano, eu quero ir no Kilimanjaro, eu vi lá que foi uma experiência muito legal. O que você oferece, por exemplo, no Kilimanjaro ou no Everest Base Camp? Legal. Essa pergunta é interessante para as pessoas entenderem como funciona, né? Porque tem uma diferença, às vezes você quer ir fazer uma expedição ali sozinho e tal, e de ir com um guia. Não tem problema nenhum em ir sozinho ou ir com um guia, só são coisas que vão funcionar de formas diferentes, mas que, na verdade, uma pode ser tão prazerosa quanto a outra, né? E a questão de você ir com guia, cara, é que você vai ter toda a expedição organizada com uma pessoa que já conhece o local, que já tem uma experiência, já tem um know-how, a expertise, então facilita muito a sua vida. Na verdade, de você fazer só as coisas que realmente vão funcionar, que fazem sentido, porque quando você vai para algum lugar diferente que você não conhece, você acaba tendo que experimentar muito mais, e às vezes fazendo coisas que você acaba perdendo tempo, não fazendo tanto sentido, né? Então você ganha nessa parte. Com relação ao meu trabalho, assim, a história ela começa do começo, né? Eu comecei a guiar trilha, guiar escalada, depois eu fui guiar trekking aqui no Brasil, fui fazer expedições de alta montanha, guiar alta montanha e esses trekkings pelo mundo. Então, assim, foi uma coisa que eu me especializei, foi intencional, né? Isso não caiu de paraquedas na minha vida, foi intencional, eu busquei isso. Então, eu fui fazendo essas montanhas, adquirindo essa experiência, essa quilometragem. Fiz cursos também para poder me ajudar nessa parte de guiar, de oferecer um resgate, de conseguir lidar ali com as pessoas, com as personalidades, né? Porque isso também é muito importante, você conseguir oferecer uma boa experiência. E, bom, se tratando, por exemplo, do Kilimanjaro, Everest Base Camp, Aconcagua, o que eu procuro oferecer para a galera são expedições onde eles vão ter o conforto de ter um guia brasileiro que vai resolver tudo ali que eles precisam a priori, né? Ou seja, vai deixar a expedição muito mais confortável para eles, para que eles possam se preocupar mais em aproveitar a experiência, né? Esses clientes, falando de uma forma geral, não são atletas, não são super preparados, são pessoas normais, são pais de família, advogados, médicos, empresários, são pessoas que querem se experimentar, às vezes pessoas que passaram por alguma dificuldade na vida, algum evento ali de saúde, sabe? Ou a morte de algum parente. E as pessoas querem ressignificar aquele momento ali para ela, ressignificar a vida, em busca de novos desafios. Então a gente tem que conseguir entender essas nuances também de cada pessoa, né? E assim, a montanha, ela te abraça, essa é a verdade, né? Você vai para uma expedição, você se sente bem, você curte, você logo quer ir para outra, você começa a pensar naquilo ali. Às vezes, uns perrengues que você passou, às vezes porque choveu, ou então porque o clima estava ruim, ou então você passou mal ali, teve uma dor de barriga. Depois que a expedição acaba, você nem lembra disso, você só lembra da parte boa, né? Essa é a magia do montanhismo. Essa é a magia, por isso que a gente gosta tanto, porque a gente não consegue lembrar desses eventos ruins, né? O que a gente fixa na memória são os eventos bons. E aí você quer ir de novo, cara, você quer ir de novo. E isso é altamente viciante. Então, é basicamente isso, oferecer experiências que a galera possa recordar, conseguir ressignificar certos momentos ali que as pessoas estão passando, porque tem gente que vai para buscar o desafio, tem gente que vai para fazer amigo, tem gente que vai porque quer pertencer a algum grupo, tem gente que vai porque quer conhecer pessoas, tem gente que vai porque quer ir para a montanha. Então tem um pouco de tudo. E é conseguir lidar com a galera e trazer uma experiência que seja significativa aí para todo mundo. Bom, quem quiser saber mais, como é que te acha aí? Quais as redes sociais?
Então, pelo meu Instagram, que é @lorneguide, guide de guia, né, em inglês, então lorneguide. O Instagram eu sou bem ativo lá, quem me mandar mensagem eu troco ideia, a gente sempre bate papo ali, eu sempre estou postando sobre as expedições, vídeos ali também de informativos, etc. Então, pelo Instagram funciona muito bem. E depois, quem quiser também pode pegar meu WhatsApp, se quiser bater um papo sobre alguma expedição, quiser me ligar, isso aí é fácil. A gente bate um papo aí sempre acessível e fácil. E quem quiser também pode escalar comigo lá no Rio de Janeiro, né? Ou então aqui em Teresópolis. O legal do Instagram é que ele já dá uma olhada em tudo que você já fez lá, essas expedições, relatos, o divertido, o perrengue, onde se aprende também, né? Tem tudo ali no Instagram. O Instagram é um canal muito legal de trabalhar hoje, né? Pois é, tem tudo lá, então estou sempre postando, abastecendo, às vezes estou na expedição, se é possível ter internet ali, eu abasteço meio que em tempo real ali nos stories e tal, e faço ali essa dinâmica com a galera, né, trocando ideia, às vezes tem muita gente que quer saber informações ali, quer aprender um pouco mais, então a gente está nessa parte de guiar também, mas até de educar, né, para que a galera seja um montanhista consciente, né, é importante também. Valeu, Juliano, muito obrigado aí. Hoje foi um bate-papo sobre alta montanha, experiências, expedições, vida mundo afora, né? Nossa cidade pode ser maravilhosa mas o mundo é muito grande, tem muita coisa legal para ver e vivenciar. Não dá para descrever a sensação de que é estar em local onde você almeja estar. Em local onde presencialmente é muito mais bonito do que na foto e vídeo. Então, viva as experiências. E o Mochileiro Podcast fica por aqui. Em breve voltamos aí com temas que tem tudo a ver com a nossa bela Teresópolis, né? Montanhismo, escalada, ciclismo, conservação ambiental e turismo. Isso é Teresópolis. Até breve.